Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e aqui mais uma vez com o nosso querido Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Muita paz a todos. E a nossa também muito querida Cristiane Teixeira. Seja bem-vinda, Cris. Muita paz a todos, que Jesus nos inspire. E também aqui conosco hoje, o nosso também muito querido Pablito, aqui na técnica, dando o nosso suporte técnico para a gente colocar no ar o programa de hoje. E nós vamos retomar o nosso estudo no capítulo 17, Predições do Evangelho, a Pedra Angular. E é interessante que esse item, Kardec, ele traz inicialmente 3 reproduções do Evangelho, né? Os itens, o capítulo 21 de Mateus e também o capítulo 21, 42 a 46 são os versículos, e depois o 33 a 41. E o primeiro, ele traz a pedra angular. Diz o seguinte: não leste jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez, e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 46. Esse apoderar-se aqui era prender, né? Uhum. E aí tem uma nota aqui: a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol das suas atribuições. E aí, Carlos e Cris, no programa anterior, nós falávamos sobre aquela passagem, né, minhas palavras não passarão. E Kardec finaliza, né, que, na verdade, é o verdadeiro sentido da palavra de Jesus que não passará. E o que será destruído são os falsos sentidos que os intérpretes da palavra, da mensagem de Jesus deram, que de alguma maneira contradizem, entram em contradição com a mensagem de amor e de moral que Jesus nos coloca. E aqui agora nesse item, ele vem falar da pedra angular. É mais um simbologismo, né? Mais, digamos assim, uma parábola, porque a pedra não vai cair na cabeça de ninguém. Não vai haver um terremoto, né? Materialmente, no sentido literal da palavra, mas esse terremoto, e a gente até falava disso na outra passagem, né? Que a palavra de Jesus vai causar um terremoto, porque vai mexer nos alicerces de uma sociedade corrompida. E ele traz agora mais quase como uma parábola, no sentido de que essa palavra que ele está colocando, aquele que não, digamos assim, né? Aquele que for contrário a essa palavra, ele perecerá. E perecerá de uma forma
dura de uma forma triste. Isso aí. Essa questão da pedra, né, eu vejo assim como marcar a consciência a fogo. Uma coisa mais ou menos desse tipo assim, porque todos os ensinamentos dele, né, serão a pedra, ou seja, serão a fortaleza, a base do progresso da humanidade, tá? Então, toda pedra, ou, né, todas essas palavras do qual foram deturpadas, todas serão destruídas. Então, nessas expedições, à medida que nós vamos caminhando nela, nós vamos ver que ele fala sobre essas questões do tempo, por exemplo. Ele diz assim: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Aí o pessoal, quando eles olharam a questão da edificação, né, que era sólida, era uma fortaleza, eles inquiriram, mas como vai ser demolido? O que vai acontecer? Isso é muito forte. O próprio templo, né, de Jerusalém. Isso é muito forte. Não só foi destruído uma vez, como foi destruído 2 vezes. Entendeu? Então, as suas palavras é como se fosse uma fortaleza, né, da onde a humanidade irá crescer, e a humanidade irá progredir, que é o alicerce do amor. Isso é como você tem na doutrina espírita, né? Você tem todos os princípios fundamentais ali, onde é um disco rígido que não pode ser mexido. Deus, mortalidade da alma, reencarnação. Os pilares, né? Os pilares, isso aí. E a comunicação entre os espíritos. Mas a gente vai ver que a reencarnação, ela é a pedra angular ali, porque sem ela você não consegue explicar nada do que muitas vezes nós perguntamos, nós queremos saber, às vezes são perguntas que querem calar em nós. Sem o sentido da reencarnação, não há como nós respondermos. Então, é uma pedra angular. É uma pedra angular porque a reencarnação fica como a base das explicações do progresso da humanidade, em todos os sentidos. Entendeu? Para nós espíritas, nós temos hoje a existência de Deus, a imortalidade da alma, né? A lei de reencarnação. E a comunicação. A comunicação, acho que ainda está faltando mais uma. Pluralidade dos mundos habitados. Para alguns pode acrescentar. Mas geralmente são 4 só o quinto é um que não, digamos quinto, assim. Eu gosto de dizer assim, para quem quiser possa acreditar que é a pluralidade dos mundos, né, habitados. Mas não é o quinto princípio. Não é um princípio que nós podemos botar, porque tudo bem, foi que o Cristo que falou, e hoje nós sabemos disso, que não estamos sozinhos. Né? Cris. De uma forma figurada, podemos dizer que a unificação é a pedra angular do movimento espírita, cujas colunas, né, que formam esse arco, extraindo assim da dureza da palavra, são formadas pela união dos espíritas, pelas suas instituições, né? Nós trocamos hoje muito com os outros irmãos, né? Cada um tem a sua função aqui na Terra. O Dr. Bezerra de Menezes, ele falava sobre a unificação e sobre a união, como é importante, né, estarmos juntos, unidos, coesos, no trabalho do bem, né, divulgando o amor, a caridade, né, e isso é importante. Cada templo religioso na Terra tem a sua função. E é importante não disputarmos quem tem razão, né? Mas levantarmos a bandeira do Cristo. Esse é o nosso desafio. E eu acho que a pedra angular, nesse sentido, é mostrar essa unificação, essa necessidade de unificação. Que sejamos nós os primeiros a dar o primeiro passo em direção a essa unificação, né? A bandeira do Cristo.
É verdade. Porque a mensagem, e aí a gente até... Mas antes desse comentário, vamos aqui lembrar que estamos fazendo o estudo do capítulo 17 da obra Gênese, Predições do Evangelho, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, e aqui também a Cris Teixeira e o Carlos Alberto Ferreira. E é interessante que essa pedra principal é a lei de amor do Cristo, né? Lei de amor, isso aí. É a lei de amor do Cristo. É o grande alicerce da humanidade. E quando ele diz, que ele fala lá atrás, né, que tudo que for a planta que meu Pai Celestial, quando ele fala no capítulo 15 de Mateus, versículo 12 a 14, que nós estudamos no programa anterior, quando ele diz que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, podemos entender, Cris e Carlos Alberto, que tudo aquilo que não seja, que não tenha amor, que não represente a lei de amor do Cristo, será destituído da terra, e se arrancada isso vai deixar de existir. Tem amor na guerra? Não tem. Tem orgulho, tem egoísmo. Vaidade. Isso um dia vai acabar. Tem amor nas separações, nas divisões? Não tem. Tem aí orgulho, o tal do egoísmo, né? Egoísmo. Então a gente pode entender que isso vai acabar um dia. Ou não. Pode entender, porque é aquilo que fala assim, a dureza de vossos corações é o que faz com que muitas Moisés leis... tivesse... o divórcio, a lei do divórcio. Né? O repúdio. Mas é uma lei, Deus aprova a lei do divórcio? Aprova. Por que ele não aprova? O que está lá, o que o Cristo diz? Por vossa dureza de coração, Moisés legalizou. Sim. Aquilo que já estava separado há muito tempo. Ele só legalizou. A lei do divórcio, ela só legaliza aquilo que já estava separado. Tá? Uma formalização. Então, por isso, não deixa de ser, Deus não aprova. Não. Precisava saber que o que era uma união de Deus e uma união que não é de Deus. Então, uma união de Deus são dois espíritos conscientizados que se amam e vão carregar isso de uma forma progressiva e boa. Agora, quando não existem os interesses, às vezes aqueles casamentos de interesse, coisa e tal, que não vão dar certo, enfim, outras coisas, o que acontece? Existe uma lei que já vai separar o que já estava separado mesmo. Só vai legalizar. Então, tudo que não for do meu pai, tudo que não for uma árvore plantada por ele vai arrancar, porque não está dentro da lei dele. É da lei que não rege o nosso planeta. A lei rege o universo, do qual todos nós estamos mergulhados dentro dessa lei. E as leis de Deus são resumidas no amor, que é o amor dele. Então mergulhamos, né, Cris? E muitas das vezes a gente tem uma rigidez de entender o outro, né? Entender as palavras que o outro traz, que está trazendo aquilo das experiências próprias. E está tudo bem, porque assim, a quem é mais dado, mas é cobrado. Será cobrado. Né? Porque o próprio Kardec diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e o segundo é instruí-vos. Mas primeiro amar, né? E Jesus deu essa orientação quando ele diz: amai-vos uns aos outros, porque é o nosso desafio hoje, nessa ânsia de ter razão, né? Onde as pessoas muitas vezes se colocam a ferro e fogo contra o outro para saber qual é a doutrina que está correta, né? Qual é a religião que está correta, qual é a verdade. Qual a filosofia. Qual é a minha verdade que está correta. E a gente vê que nesse momento a convocação é de refletirmos sobre aquilo que nos é dado. É termos diálogos, né?
consciência da responsabilidade que nos cabe, que cada um dentro do seu lar tem a responsabilidade de levar o conhecimento para aqueles que lá estão, os seus tutelados, as crianças que hoje recebem dos pais a orientação, e nós, como espíritas, que temos esse conhecimento, que são espíritos imortais, que precisam muito do nosso amparo, precisamos sim levar as nossas crianças às evangelizações, ao conhecimento da lei de Deus, porque uma criança que conhece o amor, conhece as leis divinas, consegue ser mais amável, inclusive, com o vegetal. Consegue ser amável com um animal, seja ele qual for. Eu lembro que, tempos atrás, tinha duas crianças gêmeas. Circulou esse vídeo e uma das crianças viu uma formiguinha que o outro havia exterminado, né? O outro irmão gêmeo exterminou a formiguinha. Desencarnou a formiguinha. E ele chorava. Que dor, que dor. Eu lembro desse vídeo. Você lembra? Lembro. Você vê como uma criança chorando, como sentido por uma formiga. E você vê que os dois reencarnam como gêmeos, que um vai aprender com o outro. Sim. Um ali com certeza vai aprender com o outro. Um a entender que no mundo existem pessoas capazes de matar a formiguinha, e o que mata a formiguinha vai aprender com a docilidade daquele outro irmãozinho, que não se deve matar a formiguinha a troco de nada, né? Não se deve exterminar a vida de alguém. Então um ali vai acabar aprendendo com o outro, né? Exatamente. Então, nós entendemos nesse sentido que o que a Gênese nos traz, que são mensagens evangélicas que nós podemos, inclusive, extrair em outros trechos. Salvo engano, o Salmo 118 também fala sobre essa passagem da pedra angular e nos conclama ao amor, a não darmos muito peso às coisas, sabe? Às vezes a gente dá um peso, tamanho a determinadas coisas e isso causa um sofrimento muito grande. Às vezes uma palavra mal colocada, uma frase, ou enfim, é esse peso que a gente dá e falta às vezes generosidade para com o outro que ainda caminha assim como nós, com as deficiências, com as debilidades, com o orgulho, com as vaidades, assim como nós também. Então nós precisamos aprender a não levarmos tudo a ferro e fogo, sabe? Sim. Né? Então Jesus vem dizendo assim, olha, coloca peso, mas coloca o peso no tempo certo, na medida certa, para que você não carregue mais ou além daquilo que a palavra o que a situação nos traz, né? Então, esse capítulo, ele traz a reflexão de a pitada, como se a pitada do sal numa comida. Você coloca um sal, uma pitadinha de sal a mais num copo, você vai sentir água muito salgada. Se colocar num balde, a mesma pitada que colocou no sal, no copo, não vai sentir. Então, assim, às vezes a gente dá muita ênfase a um determinado ponto e que nos falta esse acalento, é sentir que com o amor que a gente precisa colocar, né, essa pitadinha de sal é o amor, é entender que unidos a gente é mais forte do que separados, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes falava sobre isso. Quanto mais se discute, mais se afasta do socorro. Sim. Porque hoje a humanidade está doente, precisando de mãos unidas, de elos fortes para uma grande corrente, e a corrente do amor, para trabalharmos junto com Jesus e os benfeitores espirituais. Carlos Alberto. Já a consideração final? Não. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Enquanto a Cris falava, eu estava lembrando de Jerusalém, né? Aqui eu estava vendo assim uma fortaleza,
uma coisa assim bem forte, que seria a questão da fé, né? Jerusalém era a cidade da fé religiosa, estavam lá os templos religiosos, né? Mas foi aonde Jesus menos cura fez. Sim. Então diz a Gênesis aí que por Jesus ter sido criado ali, entre eles, não levaram muita fé nele, né? Então o profeta jamais terá efeito as suas profecias aonde ele viveu. O profeta, tem alguma frase, né? Mais ou menos. Alguma coisa assim na terra, o profeta que não é ouvido na sua terra. Não será ouvido na sua terra, mesmo porque todo mundo conhece ele, todo mundo deve ter brincado com ele, coisa e tal, e pode dizer assim, esse aí é o Messias. Foi criado comigo, jogamos bola juntos, jogando não sei o quê, assim mais ou menos umas coisas desse tipo, né? Então, ali foi onde Jesus menos curou, pela falta de fé daqueles que habitavam ali. Então, foi ali que, naquela predição que nós comentamos aqui, que ele disse que aquele trem não ficaria pedra sobre pedra. Então, nós vamos ver, dentro da Bíblia, dentro da história, quantas cidades foram dizimadas pela sua falta de fé. Entendeu? Então, aquilo que a gente lembra é realmente a árvore. Toda árvore que não for meu pai, não for plantada pelo meu pai, será arrancada. Porque não tem a fé, não tem a busca no interesse da moral Então, hoje nós vivemos um momento também de conturbação muito no nosso país, aliás, no mundo, no planeta, né? De uma forma geral. Guerras, lutas políticas, desordem, desarmonias devido a concepções políticas, etc. e tal, quando na realidade deveríamos estar com os nossos corações mais unidos na fé, no amparo, para que a gente possa ser uma árvore que dê bons frutos. Eu acho que é por aí mais ou menos que a gente pode entender essa questão da pedra angular. Cristo, as considerações finais, já estamos aqui caminhando para o nosso encerramento. Eu rogo muito a Jesus e a Ismael, que é o anjo guardião desse planeta, que possa nos auxiliar, que possamos deixar a água viva do Cristo tomar conta dos nossos corações e florescer essa sementinha do amor, né, do bem e da fraternidade, porque a doutrina espírita não veio ao acaso nesse momento, que é tão jovem a doutrina espírita para nós, né, menos de 200 anos, mas chegou no momento certo para clarear, para nos dar direção e luz junto com Jesus. Muito obrigada e muita paz. Amigos, ouvintes internautas, estamos chegando ao fim do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlos Alberto. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados amigos,
ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos já, porque estudamos juntos, no capítulo 5º da segunda parte desta obra, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a trajetória, a forma de desencarnação pelo suicídio e as consequências desse ato, que é uma agressão à lei de Deus. No momento em que Kardec nos traz a abertura deste capítulo, nós temos o depoimento, ou pelo menos a descrição do caso de um homem que foi aqui colocado como, ou referido como o suicida da Samaritana pelo nosso codificador. Assim, o nosso Allan Kardec descreve e apresenta este homem, o suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Aqui nós vemos este caso que tem uma descrição dos fatos, mas não dos ascendentes dos fatos, das causas. O que levou esse homem, ou o que pode ter levado este homem, jovem, com cerca de 50 anos, decentemente trajado, portanto, devia ter determinadas condições para viver bem, pelo menos com algum conforto. O que levou este homem a cometer este ato dramático e definitivo do ponto de vista de uma encarnação? Porque o espírito continua vivo e ele vai reencarnar e certamente vai aprender a valorizar mais a vida. Mas neste momento, o que terá levado este homem a este gesto? Será que ele estava desgostoso da vida? Será que ele estava entediado? Estava vivendo uma fase de indiferença para com todas as coisas, todas as pessoas? Tinha baixa autoestima? Talvez, quem sabe? Tinha carência de amor, de afeto, de reconhecimento da sua pessoa como pessoa mesmo e como profissional? O que pode ter, na verdade, causado esse ato do suicida da Samaritana? Será que ele não era amado? Ou será que ele era desprezado? Será que ele era abandonado no seio da própria família? Tudo isso é motivo de sofrimento das pessoas que buscam esta porta enganosa do suicídio, fugindo, portanto, da vida, mas sem conhecer o que nós sabemos. E estamos agora recolocando para nosso estudo as consequências desse ato, que é um ato de rebeldia, segundo os espíritos orientadores da humanidade informaram ao nosso Allan Kardec. Na verdade, nós vemos em todas essas nossas hipóteses, há outras naturalmente, a ideia do futuro com um desejo de morte, porque ele achava que o futuro não lhe poderia sorrir de maneira nenhuma. Porque ele não poderia ser feliz, ou pelo menos reconquistar alguma situação pessoal, do lado afetivo, ou mesmo material, ou mesmo profissional. Estas são questões que não estão respondidas porque Kardec, pelo menos, não tem
essas informações, ou pelo menos não nos ofereceu essas informações. Se as tivesse, temos aqui até a certeza, não só a esperança, mas a certeza de que ele teria partilhado conosco esses fatos ou essas causas, esses ascendentes do ato suicida do suicida da samaritana. O fato é que esse espírito foi evocado e a resposta não foi dele propriamente, mas foi do guia do médium, que respondeu à evocação. Esperai. Ele, o suicida da samaritana, aí está. A primeira pergunta foi: onde vos achais hoje? E ele respondeu: não sei, dizei-mo. Na verdade, nós sabemos que toda desencarnação passa por um momento de perturbação. Já estudamos isso na primeira parte desta obra e também em O Livro dos Espíritos, nas obras da codificação. Por que ele não sabe? Porque ele estava nesse estado de perturbação. Então ele não sabia, ele estava perdido, não sabia o que lhe tinha acontecido e, consequentemente, não sabia o que estava ali diante dele e justificar isso. Estás numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Esse não é uma pergunta, mas é um esclarecimento ao espírito. E ele responde: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Nós vemos aqui digamos assim, uma mescla de busca da verdade e de sensação. Como ele cometeu o suicídio pela degola, não é isso? Com uma navalha, é natural até que ele ainda se ressinta do sufoco, porque ele ficou sufocado com esse tipo de morte que escolheu, aliás. Mas ele logo pergunta se está vivo, porque de alguma forma ele está sentindo que não está morto. E nós sabemos por quê. A lei de Deus está inscrita no nosso psiquismo profundo, porque está escrita na consciência. Esta é a informação dos Espíritos Orientadores da Humanidade, a Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 621. Então, Kardec aqui dá uma explicação, como sempre, com o tamanho da letra menor, justamente para que fique bastante claro, e esse é o rigor científico, honestidade intelectual de Kardec, para que fique bem patenteado o que é dele, da lavra dele, Kardec, e o que é conteúdo vindo, informação vinda dos mentores, dos espíritos superiores. Então, diz-nos Kardec a esse respeito: sua alma, sobre o dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca, foi a resposta dele, do espírito. Então, Kardec explica: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal, portanto, no período de perturbação. Vivazes lhe são as ideias terrenas, como nós sabemos, a ponto de se acreditar encarnado, porque nós sabemos que o fluido vital que ainda estava à disposição dele para viver o planejamento da encarnação, isso tudo ainda estava ali ligado à disposição dele, embora a partir daquele momento ele não mais pudesse utilizar, mas permanecia à disposição dele. Ele então é indagado: quem vos impeliu a vir aqui? E ele, na verdade, não responde a pergunta. Ele simplesmente diz, naturalmente fixando-se ou tendo gravado a parte mais importante para ele,
que é a palavra aqui, onde ele já tinha sido informado, porque estava em uma reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Por isso, quando ele ouviu o aqui, ele respondeu, e respondeu no lado afetivo: sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? E ele responde: morto? Eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Nós vemos que, apesar do sofrimento, ele persiste com a ideia suicida. E ele, apesar de estar julgando que ainda está vivo na carne, encarnado, ele diz que não está morto porque habita o seu corpo ainda. Naturalmente, porque esta é a memória emocional do espírito e também porque ele ainda está ligado magneticamente, vibratoriamente, ele já nos disse isso, ao corpo morto. Então, mas ele pede que uma mão compassiva, alguém, pudesse matá-lo de vez, para ele desaparecer, sumir, ficar no nada. A esse propósito, nós também não sabemos se ele tinha ideias materialistas, se ele era ateu, enfim, não há essas informações, mas ele aqui continua desejando o nada, o aniquilamento total, digamos assim, o aniquilamento perfeito, porque aí estaria tudo acabado. É o que se depreende desta resposta dele. Mas há uma outra pergunta subsequente. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Quer dizer, por que você não deixou algumas informações para que nós pudéssemos conhecê-lo ou reconhecê-lo? E ele diz: estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Aqui nós já vemos que ele experimenta as consequências do ato suicida. Mas ele também já nos dá uma informação que corresponde a uma das nossas hipóteses, ainda há pouco levantadas. Ele diz: estou abandonado. Nós não sabemos se pela família, se pelo amor de sua vida, enfim, mas ele diz que está se sentindo em abandono, portanto, sozinho. E a solidão é muito dura, e espíritos que não têm uma fé, não têm um projeto de vida, cedo se deixam ficar no esmorecimento por causa da solidão. E ele diz: fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Agora, ele sabe que estava sofrendo pelo abandono, mas que agora reconhecia que estava em sofrimento e que já experimentava tortura, porque ele achava que continuava vivo. Efetivamente, ele continuava vivo em espírito, mas ele achava que ainda estava vivo na carne, encarnado. Então, mas ele já reconhece que fez uma troca desvantajosa. Ele disse: fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Essa é uma situação que nós verificamos à mesa mediúnica quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados e suicidas. Mas agora nós estamos conversando com você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pelo Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui O Céu e o Inferno, no capítulo 5º da segunda parte desta obra, estudando o depoimento, a trajetória, o quadro do espírito, identificado aqui, a míngua de outras informações, identificado aqui por Allan Kardec como o suicida da Samaritana. E então é-lhe perguntado ainda: tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito?
E ele responde: sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Portanto, ele não quer falar do assunto. E nós sabemos que quando nós volvemos à memória, revisitamos os fatos, as experiências, nós revivemos esses fatos. É claro que quando eles são positivos, alegres, de construção, nós gostamos de revivê-los, quando descrevemos, quando falamos sobre eles. Mas quando esses fatos e essas experiências não são positivas, na verdade, elas também doem outra vez, porque nós revivemos emocionalmente aquilo que estamos lembrando ou relembrando. Por isso, é até compreensível que ele não queira relembrar, redescrever aquilo que motivou o seu ato suicida. Por isso ele diz que tinha ainda os mesmos motivos para ficar incógnito, para ninguém descobrir quem ele era. E ele declara, não, é até uma espécie de um pedido: não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. E é uma imagem muito forte, porque uma ferida que sangra, quando você tem algum elemento quente, candente, um ferro candente, quente, por sobre a ferida, evidentemente que o sofrimento redobra. E ele não quer fazer isso, porque relembrar e recontar seria, então, como revolver com ferro candente a ferida que ele já trazia na sua intimidade profunda. Podereis dar-me o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Aqui é uma tentativa para ele se identificar, mas se ele acabou de dizer e de pedir para não revolver o passado dele e as motivações que o levaram ao suicídio, ele evidentemente declara enfaticamente na resposta absolutamente não. Ele não ia dar nem o nome, nem a idade, nem a profissão, nem o domicílio. Enfim, ele queria desaparecer da memória do mundo e da memória, digamos assim, das situações, das pessoas que o tinham levado, direta ou indiretamente, ao ato suicida. Mas aqui há uma insistência. Tinhas família, mulher, filhos? E ele declara: era um desprezado, ninguém me amava. Ele não diz por quem ele era desprezado e não diz que amor ele gostaria de ter, ele não tinha. Então, aqui fica já apresentada, pelo menos, uma daquelas nossas hipóteses no início deste nosso programa. Ele diz que era um desprezado, mas não diz por quem, nem em que circunstância, nem a propósito de quê, mas ele diz: ninguém me amava. Esta dor de não ser amado, de não ser reconhecido, é extremamente forte. Nós vemos isso naquela conhecida pirâmide das necessidades humanas básicas, formulada e apresentada por Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, que é muito conhecida, e nós vemos lá que a necessidade de ser reconhecido, de ser amado, é muito importante, está numa posição acima de outras necessidades também humanas e também básicas, e isto aqui, essa resposta do suicida da Samaritana, realmente confirma essa formulação de Abraham Maslow. Então, há uma outra pergunta investigatória, porque aqui o dirigente está tentando fazer uma descoberta, está tentando tatear o psiquismo profundo desse espírito, que é o que nós buscamos fazer, porque do ponto de vista psicológico, quando a pessoa, no caso o espírito,
abre a comporta de suas emoções, ele fica aliviado. E quando ele faz isso, ele abre um espaço para falar sobre isso e, evidentemente, para receber consolações, informações e, naturalmente, sentir-se mais aliviado, sentir-se melhor. Então, continua aqui essa investigação através da pergunta seguinte: e que fizestes para ser assim repudiado? E ele responde negando a sua situação individual, porque não quer centrar as respostas na sua pessoa, na sua individualidade, mas ele generaliza, dizendo que há outras pessoas que também sofrem o que ele sofreu e aquilo que causou o seu ato suicida, a sua decisão de se suicidar. E ele responde à pergunta: e que fizestes para ser assim repudiado? Ele responde: quantos o são como eu? Vemos como ele desloca o eixo do eu, do indivíduo que ele é, para um conjunto de outras situações que têm a mesma vivência de abandono, de desamor, que ele aqui já declarou. Ele diz: quantos o são como eu? Ou seja, assim, menosprezado, desprezado, abandonado. E continua: um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Um homem pode viver abandonado no seio da família. Portanto, talvez ele se sentisse abandonado, desprezado no seio da família, mas ele já anteriormente, em pergunta anterior, ele já declarou que, na verdade, ele não disse nem sim nem não se tinha família. Mas aqui há um vislumbre de entendimento de que ele, sim, tivesse família, em cujo seio ele não se sentisse amado, reconhecido. No momento em que ele se suicidou, esta é a pergunta subsequente: no momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Aqui há uma questão muito interessante do ponto de vista psicológico, porque há muitos depoimentos, inclusive, na obra de Humberto de Campos, na obra de Gerson Simões Monteiro, O Suicídio e Suas Consequências, na obra de Almerindo e todos os demais livros e toda a codificação, naturalmente, porque muitas vezes, mesmo antes de se consumar o ato suicida, mas já tendo sido deflagrado e não havendo possibilidade de retorno, o suicida já se arrepende, mas aí já é tarde, porque ele já deflagrou o ato. Mas então, no momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? E ele responde: ansiava pela morte, esperava repousar, porque não tinha, evidentemente, as informações que temos pela doutrina espírita e que agora estamos estudando juntos a propósito do depoimento do caso do suicida da Samaritana, que temos confiança já está recuperado, quem sabe até reencarnado, já dispondo das informações que o Espiritismo nos faculta. Nós continuamos o estudo de O Suicida da Samaritana em nosso próximo encontro, aqui, pelo Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça e envolva o suicida da Samaritana e todos os demais em situação análoga no mundo. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.